Bom dia, meus amigos, boa tarde, boa noite, boa madrugada, independente da hora que você esteja ligadinho aqui no canal RN, o seu canal de notícias aqui no YouTube. Eu quero aproveitar e te convidar para você se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like e também aproveita e já comenta de que cidade você está me acompanhando nesse sabadão, dia 21 de fevereiro. Pois é, meus amigos, na próxima segunda-feira, dia 23, a Caixa Econômica Federal vai pagar o Bolsa Família para quem tem o NIS terminado em 6, ou seja, quem tem o NIS terminado em 5, recebeu ontem, sexta-feira, o seu benefício, o seu Bolsa Família, no valor de R$600, mais os adicionais, e agora na próxima segunda-feira, dia 23, é a vez de quem tem o NIS terminado em 6, também juntamente com os adicionais. A boa notícia fica por conta que já na próxima segunda-feira, dia 23, começa oficialmente o pagamento dos aposentados e pensionistas do INSS e também o benefício da prestação continuada, né? Vai receber, obviamente, quem tem o NIS terminado em 1. Por exemplo, se você é aposentado, recebe até um salário mínimo, 1.621, ou então é beneficiário do BPC, fique atento que na próxima segunda-feira o pagamento vai entrar na conta. Ou seja, segunda-feira recebe quem tem o NIS terminado em 1, na terça-feira recebe quem tem o NIS terminado em 2, na quarta-feira recebe quem tem o NIS terminado em 3, né? Na quinta-feira recebe quem tem o NIS terminado em 4, na sexta-feira recebe quem tem o NIS terminado em 5, assim sucessivamente. Porque o calendário de pagamento do INSS é basicamente igualzinho o do Bolsa Família. Começa pelo NIS 1 e termina no NIS 0. Então, né, você que é aposentado, você que é pensionista, fique atento, né, para não perder a data de pagamento do seu benefício. Inclusive, o extrato já está disponível no site Meu INSS para você checar o dia que a grana vai cair na conta e, melhor de tudo, o valor que você vai receber. Porque muitas pessoas têm empréstimo consignado, né, ou fez um empréstimo consignado recentemente e não sabe qual é o tamanho do valor do benefício que vai receber. E aí você vê certinho lá no site ou no aplicativo Meu INSS. Pois é, meus amigos, dando sequência no nosso primeiro boletim informativo aqui do canal RN, o ministro André Mendonça do STF, para quem não sabe, o André Mendonça, conhecido como super evangélico, ele foi indicado à Suprema Corte ainda no mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro, ou seja, foi o Jair Bolsonaro que indicou ele ao Supremo Federal, né, obviamente chancelado, né, pelo Congresso Nacional, mais precisamente pelo Senado. Ele autorizou, ou seja, André Mendonça autorizou o compartilhamento de documentos obtidos por quebras de sigilo no âmbito da Operação Sem Desconto com a equipe da Polícia Federal que conduz a Operação Compliance Zero e com a CPMI do INSS. Ou seja, o André Mendonça, né, ele autorizou, né, que todas as informações sigilosas também sejam compartilhadas com a Polícia Federal e, obviamente, com a CPMI do INSS. Na prática, o ministro determina que o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, entregue à comissão os dados do empresário Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, obtidos por meio da quebra de sigilo autorizado. O ministro acumula a relatoria das ações sobre os descontos irregulares de benefícios do INSS e do Banco Master. Ou seja, meus amigos, até esses dias, né, quem dominava o noticiário era o ministro Alexandre de Moraes, né, porque era o relator da trama golpista de 8 de janeiro. Né, ou seja, o nome dele virou evidência, odiado e amado no Brasil inteiro. Agora, a situação vai inverter um pouco, né, que agora vai chegar a vez do ministro André Mendonça, né? Porque ele tem duas investigações bomba na mão, né? Que é a CPMI do INSS, né? Ou seja, ele é o relator da CPMI do INSS lá no STF, né? E também ele é relator do caso, né, do Banco Master, né? Esse último caso ele assumiu na semana passada, ou seja, o caso do Banco Master, após o ministro Dias Toffoli deixar a relatoria, né, por pressão, inclusive, da Polícia Federal, né, porque tudo indica, meus amigos, que o ministro, né, do STF, o Dias Toffoli, né, pode ter ligação, né, com
o Vorcaro. Amigo, pelo jeito, eles eram, né? Agora, obviamente, quem vai dizer se o ministro tinha algum envolvimento, né, escuso, digamos assim, é a Polícia Federal, é a Justiça. No despacho, o André Mendonça revê mais uma decisão de Dias Toffoli, né, que havia determinado que os dados do Banco Master ficassem sob custódia da presidência do Congresso. Agora, ele determina que todas as informações fiquem sobre a custódia da Polícia Federal. Com isso, a investigação parlamentar e a investigação conduzida pela Polícia Federal passam a avançar na mesma linha e com acesso simultâneo ao conjunto de provas. A decisão de Mendonça atende um pedido do presidente da CPMI, senador Carlos Viana, do Podemos Minas Gerais, que havia solicitado o retorno do acesso aos dados do caso Master retirado em dezembro. A medida dá acesso à CPMI dados fiscais, bancários e telemáticos do empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e também investigado em apurações que miram supostas fraudes contra os beneficiários do INSS, Então, meus amigos, em voga, a CPMI, ela quer saber, porque o Banco Master também operava empréstimos consignados, e também cresceu muito o número de empréstimos consignados e não tem uma documentação que realmente prove que aqueles empréstimos concedidos foi realmente autorizado pelos beneficiários. Mas, meus amigos, uma coisa eu falo para vocês, é uma bomba que está prestes a explodir no Brasil, tanto em relação à questão do empréstimo consignado investigado pela CPMI do INSS, quanto casos envolvendo o Banco Master, porque tem nome de político, tem nome de empresários, ou seja, vai fazer uma verdadeira revolução lá em Brasília. Inclusive até juízes, promotores, desembargadores podem estar envolvidos nessa questão do Banco Master. Olha, meus amigos, termina no próximo dia 20 de março de 2026, o prazo para que os aposentados e pensionistas do INSS contestem os descontos associativos não autorizados em seus benefícios. A contestação, é uma etapa fundamental para garantir o direito ao ressarcimento corrigido oferecido pelo governo federal. Depois do prazo, a adesão ao acordo de ressarcimento continuará disponível para quem tiver direito. Para fazer a contestação, o segurado deve verificar pelo aplicativo Meu INSS ou pela central 135 ou em agência dos Correios se houve desconto associativos e informar se autorizou ou não autorizou. Até o momento, 6,3 milhões de pessoas já pediram os valores de volta. Entre os que fizeram, 4.340.240 pessoas já aderiram ao acordo e já receberam os valores, ou seja, já estão com o dinheiro na conta. Além desses, 799.186 pessoas estão aptas para fazer a opção pelo ressarcimento administrativo, mas ainda não realizaram a adesão. Eu sei que muitas pessoas falam, César, mas isso já é cansativo. Sempre os canais que cobram INSS estão falando desse prazo que termina no dia 20 de março, mas que pode ser solicitado depois. Então, por que o governo dá esse prazo se a pessoa vai poder solicitar depois do dia 20 de março? Gente, aqui no canal não é que ficar falando a mesma coisa sempre. É aquela velha história. A água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Qual que é a intenção do canal? Veja só, gente, tem quase 800 mil pessoas que têm direito a receber essa verba do INSS que foram roubados do seu benefício. Só que até agora não pediram, Até agora é bem provável, é possível que a pessoa nem percebeu que isso estava ocorrendo no seu benefício, Mas para ele receber isso, o que ele tem que fazer? Ele tem que entrar no site do INSS, ver se teve ou não esse desconto no seu benefício, depois ligar para 135 ou ir no correio, ou no próprio site do INSS dizer que não solicitou, que não autorizou esse desconto para daí receber o dinheiro. Agora, gente, vamos ser bem sinceros, O INSS um pouco faz sacanagem. Por quê? Se o próprio sistema já detectou que 799.186 pessoas estão
aptas, né, a pedir a devolução. Por que o INSS não devolve de maneira automática esse dinheiro? É uma pergunta, obviamente, que merece, né, se fazer aqui no nosso canal. Olha, meus amigos, nesse fim de semana, né, entre o dia 21 e 22, né, ou seja, hoje e amanhã, né, o INSS vai promover mutirões de atendimento nas 5 regiões do país com mais de 15 mil vagas. Vejam só, meus amigos, mais de 15 mil pessoas vai poder desenrolar o seu benefício, seja ele o BPC ou seja ele o auxílio doença, né? Serão prestados serviços de perícia médica realizada, né, em parceria com a perícia médica do INSS, né, em parceria com o Ministério da Previdência Social. Também vai ter avaliação social, que são etapas necessárias para a concessão do BPC. O BPC, a gente nunca viu tanta burocracia nesse país para conceder o BPC, né? É preciso passar pela avaliação social, é preciso estar inscrito no CadÚnico, é preciso ter agora a Carteira Nacional de Identidade, é preciso passar pela avaliação social. Cada vez, né, gente, é muita burocracia, na minha opinião, no intuito de deixar a grande maioria das pessoas para trás, né? Mas, então, o bom disso tudo, né, é que esse fim de semana, em todo o país, serão ofertadas mais de 15 mil vagas, seja para perícia médica, seja para avaliação social. Obviamente que para agendar o atendimento, meus amigos, você precisa ligar para 135 ou então pelo site Meu INSS, né? No norte do país, né, por exemplo, vai ter vagas disponíveis lá no Pará. Por exemplo, lá na cidade do Pará, em Xinguará, vai ter 140 vagas disponíveis. Lá em São Félix do Xingu vai ter 50 vagas. Em Novo Repartimento vai ter 50 vagas disponíveis. Hoje, né, no dia 21, lá em Jacundá vai ter 50 vagas disponíveis. Guaianese do Pará, 50 vagas. Rondon também vai ter vaga. Ourilândia do Norte também vai ter vaga. Mas é importante salientar, meus amigos, que não é só no Norte. Vai ter no Nordeste esse mutirão, né? Vai ter no Mato Grosso, vai ter aqui no sul do Brasil, né? Só para você ter um exemplo, né? Aqui no Paraná, né, na região sul, a região sul, os atendimentos do fim de semana estarão concentrados no Paraná, ou seja, né, não vai ter em Santa Catarina e não vai ter no Rio Grande do Sul, somente aqui no Paraná estarão previstas, ou seja, serão ofertadas 1.512 vagas, ou seja, na cidade de Umuarama vai ter 105 vagas, na cidade de Curitiba 750 vagas, ou seja, aqui no Paraná somente 2 cidades vai ter mutirão nesse fim de semana, como eu mencionei, na cidade de Curitiba e a cidade de Umuarama, para você saber, né, se aí na sua cidade, né, vai ter esse mutirão. Obviamente que você pode acessar essas informações no site ou aplicativo Meu INSS. Olha, meus amigos, dando sequência aqui no nosso primeiro boletim informativo, vamos falar sobre os valores, né, de contribuição do INSS, né, após o reajuste, né? Gente, é complicado, né? Como se pagar INSS aqui no Brasil é caro, né? Muitas vezes a gente vê falar, nossa, a dona de casa paga 5%, né? Ou seja, R$85, né? Uma coisa assim, R$81, uma coisa nesse sentido. Outros já, por exemplo, uma pessoa que entra como baixa renda paga R$81. Já uma pessoa que não é baixa renda, para receber um salário mínimo, já paga R$178, quando não tem um valor ainda maior para pagar. É muito caro. Por exemplo, você que está empregado, gente, veja só, vamos imaginar que você está trabalhando na empresa. Sabe quanto que vai ser descontado de você? Se você ganhar até R$1.621, sabe quanto vai vir descontado do seu pagamento? 7,5%, né? Você fica na alíquota de 7,5%. Agora, vamos imaginar que você ganhe de R$1.621, né, a R$2.902. Vai vir descontado 9% do seu benefício, né, gente? É bastante dinheiro. Ah, César, mas como que eu vou saber? Como que eu faço a conta? É simples a conta. Vamos imaginar que você
está ganhando até 2.000, você ganha 2.800 na firma. O que você faz? Você pega esse 2.800, multiplica por 9%, né? Aí você vai saber o quanto que o INSS está pegando do seu salário, né, por mês. Agora, meus amigos, se você ganha, por exemplo, de 2.902 a 4.354 reais, aí é descontado, gente, o governo passa a mão em 12% do seu salário de contribuição do INSS. Agora, se você ganha, por exemplo, de R$ 4.354,28 até o teto do INSS, que é de R$ 8.475,55, aí nesse caso, né, o governo enfia uma faca, né, de 14%. Eu até vou fazer uma continha rapidinha aqui, gente. Pegar uma calculadora online aqui. E pegar, vou colocar, vamos imaginar que você ganha R$ 8.000 na firma, né? Vou colocar 8.000 aqui, né? Deixa eu colocar rapidinho. 8.000, estou meio lento sem óculos, né? 8.000, corrigir aqui. R$ 8.000, né? Vezes 14%, né? Uma alíquota de 14%. Vamos ver quanto que dá. 14%. Olha aqui, meus amigos. Não deu certo. Vai dar, gente, sabe quanto? Mais de R$ 1.000, né? Mais de R$ 1.000 de desconto de INSS. Veja só como que é caro a contribuição. Como eu frisei, né? Você pega, né, o valor que você recebe aí na empresa e multiplica, né, a alíquota que você tem que pagar, né? Então, por exemplo, você que ganha até 1.621, né, tá trabalhando na empresa, né, você paga uma alíquota de 7,5%. Gente, é muito caro, né? Eu acho que o governo federal, porque hoje, gente, às vezes eu sempre critico, né? Olha, o cara tem que contribuir para o INSS, mas a gente entende, né, a revolta de quem não quer pagar, exatamente por causa disso. É muito caro. Obviamente, se você estiver trabalhando, gente, de carteira assinada, não tem para onde fugir. Você é um contribuinte obrigatório, ou seja, já vem descontado no seu salário, né? Mas enfim, né, eu acho que deveria fazer o governo poder. Vamos imaginar a seguinte situação, né? O governo poderia cobrar, né, da grande maioria das pessoas que ganhasse até 5, 6 mil reais, 5% da alíquota, né? Porque aí facilitaria. Por exemplo, vamos imaginar que a dona Maria resolve pagar, né, o INSS por conta própria. Ela poderia pagar até 3 salários em cima de 5%. Eu acho que aí incentivaria muito mais gente a contribuir para o INSS. Mas nesses valores atuais é bastante complicado. Olha, meus amigos, chegou uma pergunta aqui. César, quem recebe o auxílio doença, auxílio acidente, isso serve como carência para tempo de contribuição? Gente, é importante deixar claro, vamos por parte. Por exemplo, vamos imaginar que você recebe o auxílio doença. No tempo que você está recebendo o auxílio doença, você não precisa contribuir para o INSS, porque aquilo serve como carência, é como se fosse uma contribuição, né? Ou seja, não precisa contribuir. Vamos imaginar que você fique 3 anos no auxílio doença, esses 3 anos servem como tempo de aposentadoria, né? Agora vamos imaginar que você recebe aposentadoria por invalidez. A mesma situação, você ficou afastado 10 anos do trabalho, de repente foi convocado para uma perícia e você ganhou alta do INSS, né? Você voltou a trabalhar. Esses 10 anos que você ficou encostado serve como tempo de contribuição. E é por isso que gera essa dúvida. Poxa, mas eu estou recebendo o auxílio acidente, então serve também como tempo de contribuição para a aposentadoria no futuro? A resposta é não. César, mas por que não? Está dizendo auxílio acidente. Porque o auxílio acidente ele não é um benefício previdenciário, é um benefício indenizatório, né? Ou seja, que você recebe todos os meses. Vamos imaginar que você ganhava R$ 3.000 lá na firma quando você sofreu um acidente, né? Aí nesse caso você está recebendo a metade desses R$ 3.000, ou seja, R$ 1.500. Só que quem recebe o auxílio doença pode continuar trabalhando
de carteira assinada. Inclusive, esse auxílio ele é pago até você se aposentar definitivamente, só que aqui é diferente, né? O auxílio acidente não conta como carência para tempo de contribuição. É bom deixar claro isso aqui, porque tem muitas pessoas que recebem o auxílio acidente, né, e não está trabalhando registrado e também não está contribuindo. Essa pessoa, né, no caso, ela tem que contribuir, né, para ela poder se aposentar quando chegar a idade. É importante salientar que a questão do por exemplo, hoje, né, por causa da reforma da Previdência, que entrou em vigor em novembro de 2019, né, mudou o tempo de contribuição. Acabou, por exemplo, com o tempo, a aposentadoria por tempo de contribuição. Né? Hoje só tem aposentadoria por idade. Ah, César, mas tem muitos que estão se aposentando por tempo de contribuição. São essas pessoas que ficaram naquela ponte, né, que é o tempo de transição. Esses ainda até, se não me falha a memória, até 2031 tem muitas pessoas que entram nessa transição, né? De 2027, tem uns que, eu acho que dos homens acaba agora em 2027 e das mulheres vai um pouquinho mais para frente. Mas, por exemplo, quem já estava contribuindo, vamos imaginar que a pessoa começou a contribuir ali em 2017, por exemplo, né? Aí o que acontece? É 15 anos o tempo mínimo de contribuição. Se for mulher, vai se aposentar com 62 anos. Se for homem, com 65 anos. Agora, se você começou a contribuir para o INSS depois de novembro de 2019, se você for mulher, o tempo mínimo de contribuição é 15 anos, continua igual. Vai se aposentar, obviamente, com 62 anos de idade. Isso não mudar as regras. Agora, se você for homem, mudou. Se homem que começou a contribuir depois de novembro de 2019, né? Aí, nesse caso, você tem que contribuir por 20 anos, ou seja, essas mudanças drásticas que aconteceu, né, durante a reforma da Previdência. E muitas pessoas também me perguntam, César, mas o presidente Lula alardeou, né, inclusive o Carlos Lupe, lá no comecinho do governo, que iria modificar, por exemplo, a pensão por morte, que literalmente foi muito prejudicada, né, na reforma da Previdência e a própria questão, né, da aposentadoria por invalidez, o governo iria rever, iria modificar, né, para melhorar a situação, né? Vai fazer alguma coisa, gente? Não vai fazer nada. Essa que é a grande realidade, né? O governo, ele até tentou, mas o Congresso Nacional falou, olha, nós não vamos comprar essa briga. Nós fizemos a reforma da Previdência e vai ficar como está. Nós não pretendemos aliviar as regras. Porque o que acontece hoje, gente? O que acontece hoje? Vamos imaginar que faleceu o seu marido, né? Se ele ganhava um salário mínimo, a mulher segue ganhando um salário mínimo. Agora, vamos imaginar que o marido ganhava aí 5 mil reais por mês. A mulher vai pegar a metade desse valor. A aposentadoria por invalidez, só para você ter uma ideia, gente, antigamente o auxílio doença, até hoje, né, o auxílio doença paga 91% do valor que você recebia na firma, né? Pois é, a aposentadoria por invalidez, dependendo do caso, ela vai pagar 60%, né, mais 2% pelo tempo de contribuição, ou seja, tem gente hoje que fica rezando para que o INSS não converta o seu auxílio doença em uma aposentadoria por invalidez. Por quê? Se converter para uma aposentadoria por invalidez, o valor que essa pessoa vai receber todos os meses vai ser bem menor do que o auxílio doença. Porque a reforma da Previdência literalmente, né, bagunçou a aposentadoria por invalidez. Engraçado, né? Eu fico pensando, como que os deputados e senadores, né, fizeram isso em cima de pessoas doentes, sabendo que pessoa que recebe aposentadoria por invalidez geralmente vive à base de remédio e não pode trabalhar. Mas infelizmente não vão rever essas regras. Quem sabe num futuro próximo, mas, né, isso a Deus pertence, digamos assim. Com esse parlamento que nós temos hoje, gente, onde eles preferem só ficar debatendo tema, né, de cunho, por exemplo, desse negócio aí, né, gente, de ideologia, né? Só querem ficar debatendo ideologia, né? O povão,
né? O povão não come ideologia, né? A pessoa precisa de remédio, precisa de alimentação, mas só querem saber de discutir esse tipo de tema, né? Tomara que nesse ano de 2026 nós consigamos eleger um Congresso Nacional que realmente pense no cidadão acima de ideologia. Não importa se o cara é de esquerda, se o cara é de direita, mas que os direitos sejam iguais para todos.